Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a prática 6, características dos amplificadores operacionais, nosso laboratório de eletrônica no ensino remoto emergencial. Essa é uma prática que no presencial alguns amam, outros odeiam. É realmente difícil ficar indiferente a essa prática, porque ela exige algumas técnicas que nós até agora não fizemos, né? E que precisa de um pouquinho mais de atenção. Primeiro, vamos falar um pouco sobre amplificadores operacionais ideais versus os não ideais. Um amplificador operacional ideal ele tem quais características? Um ganho em malha aberta infinito, uma impedância de entrada infinita. Então, quando a gente fala que não entra corrente nos terminais do operacional, nós estamos falando de um operacional ideal. Uma impedância de saída nula, ou seja, ele poderia suprir qualquer corrente que fosse demandada aqui por uma carga ligada no seu terminal de saída. Ele não tem saturação da saída. Então, se eu tiver um circuito com um amplificador operacional ideal, se eu aplicar um sinal de 1 volt e o ganho desse circuito for igual a 100, ele vai sair com 100 volts aqui na saída. Mas é claro que isso na prática não vai acontecer porque o amplificador operacional é alimentado pelas fontes e você não vai poder ter uma tensão maior do que os limites das fontes de alimentação do circuito. Então, até no multisim, nós temos um bloco de amplificador operacional com 3 terminais que não faz diferença sobre a questão da saturação da saída. Ele não tem saturação da saída. E já um amplificador com 5 terminais, ele já vai ter uma saída limitada pelas fontes de alimentação. Ele tem, um amplificador operacional ideal, ele tem uma largura de banda infinita. Está até errado aqui, mas deixa estar. Infinita. Isso quer dizer que, indiferente da frequência do sinal com que nós estivermos trabalhando, a resposta do amplificador operacional vai ser a mesma. E ele vai ter um offset de entrada nulo. O offset eu deixo para explicar em um outro momento. Agora, um amplificador operacional real, ele tem quais características? Vamos lá. Um ganho em malha aberta elevado, e pode ser bem elevado mesmo, cerca assim, de 100 mil, por exemplo, mas não é infinito, né? Ele tem uma impedância de entrada elevada, ou seja, a corrente que entra ou sai do terminal do amplificador operacional, ela pode ser desprezível, mas você não pode dizer que a impedância de entrada é infinita. Ele tem uma baixa impedância de saída, mas isso também depende do amplificador operacional, porque em alguns deles até você não pode desprezar a impedância de saída do dispositivo, né? Mas ele tem relativamente uma baixa impedância de saída. Ele apresenta saturação da saída, lógico, como ele é alimentado por fontes, ele vai ter a sua saída limitada por essas fontes, mas na prática, esse limite ainda vai ser um pouquinho menor. Nós vamos ver isso aí nessa prática de hoje. Ele tem uma largura de banda limitada. Isso também nós podemos verificar através de simulação. E ele tem um offset de entrada pequeno, porém não nulo. Esse ponto a gente deixa para um outro momento, mas tem alguns amplificadores que tem um offset de entrada bem pequeno ou praticamente nulo, principalmente aqueles para aplicações de maior precisão. E é até uma oportunidade da gente conversar sobre isso, né? A gente lá em eletrônica, na maioria dos casos, trabalha com um amplificador operacional considerando o dispositivo praticamente ideal, né? Então a gente trabalha com circuitos ali em volta, lidando com o amplificador operacional dessa forma, mas quando a gente for montar isso no laboratório, nós vamos usar um amplificador operacional real, um amplificador operacional comercial, né? E nós temos milhares de tipos de
amplificadores operacionais. Se amplificador operacional fosse tudo a mesma coisa, não teria razão de ter milhares de amplificadores operacionais diferentes, né? E então, o que eles têm de diferente? Será que a gente conseguiria mensurar essas diferenças? É isso que nós vamos ver nessa prática que está sendo apresentada. No laboratório de eletrônica convencional, nós usamos comparar os amplificadores operacionais considerando dois dispositivos, né, que nós temos no laboratório, o 741 e o 3140. E nós montamos os mesmos circuitos, só que trocamos os amplificadores operacionais, que no caso desses dispositivos eles têm a mesma pinagem. Então basta você tirar um amplificador operacional e colocar o outro amplificador operacional e fazer o mesmo teste, e aí você vai obter respostas diferentes, né? No Multisim, nós não temos o 3140 lá na biblioteca, mas nós temos o 324. Então, no laboratório de eletrônica online, que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos comparar características de dois amplificadores operacionais, o 741 e o 324, porque esses dois estão presentes na biblioteca do Multisim online. E se você quiser ainda fazer o estudo de outros operacionais, no final desse vídeo eu vou lhe dar uma dica. Você pode fazer isso no Multisim, vai te dar um pouquinho mais de trabalho de você parametrizar, mas você pode fazer isso também. Quais características nós vamos ver nessa prática? São elas: a corrente de entrada, o ajuste da tensão de offset, a saturação da saída, a taxa de inclinação ou slew rate e a determinação da largura de banda. E é interessante procurar nos datasheets desses dois ampiops por esses parâmetros. Vê se você localiza esses parâmetros na folha de dados desses operacionais, que eu vou deixar disponível. Você também pode encontrar na internet, mas eu vou deixar disponível no Classroom. O nosso material de referência vai ser aqui a prática número 6, né? O PDF da prática número 6, características dos amplificadores operacionais. E aqui, sempre onde for falado aqui para você substituir o 741 pelo 3140, lá no Multisim você vai substituir pelo 324, tá? Qual é o primeiro parâmetro que nós vamos verificar? É a corrente de entrada, ligando esse circuito que está aqui, tá vendo? O que nós fizemos? Ligamos dois resistores, cada um em uma entrada do operacional, entrada não inversora e entrada inversora, resistores de um valor elevado, 1 mega, tá vendo? E a gente quer medir qual é a corrente que porventura entre ou saia daqui do dos terminais do amplificador operacional. Então nós vamos montar esse circuito lá no Multisim. O circuito está aqui. Nesse caso aqui você não vai precisar do osciloscópio, né? Basta você fazer essa medida aqui mesmo, né? E você não precisa medir a saída, né? Você só precisa medir aqui qual é a queda de tensão que vai ter nesses dois resistores. E, é claro, se houver uma queda de tensão aqui nesses dois resistores, significa que tem uma corrente passando por esses resistores. Por que eles têm que ser de valor elevado? É porque a corrente que vai passar por eles é muito pequena. Então, para você conseguir mensurar uma tensão razoável aí, esses valores de resistores têm que ser elevados. Bom, aqui é só você simular, fazendo aí com o 741, você vai ver qual é a queda de tensão. Indiretamente você vai medir qual é a corrente que entra ou que sai dos pinos desse dispositivo, fazendo aí por lei de Ohm. Essa tensão aqui ela pode ter um valor positivo ou pode ter um valor negativo. Presta atenção nisso daí.
Porque se essa tensão aqui tiver um valor positivo em relação à Terra, o que isso indica? Que tem uma corrente saindo do pino do operacional em direção a esses resistores e aí produzindo uma queda de tensão positiva aqui. Se essas quedas de tensões forem negativas, isso aí já indica que você tem uma corrente entrando nesses pinos dos operacionais. E essa resposta vai ser diferente para o 741 e para o 324. Depois, aqui eu estou usando o 741, tá vendo? Depois é só você deletar o 741, vir aqui na biblioteca, pegar o 324 e fazer o mesmo teste. Você só vai medir essas tensões aqui e indiretamente vai achar a corrente de entrada desses operacionais. E aí você vai ver que é um pouco diferente da situação ideal, porque na situação ideal você não tem corrente nenhuma entrando ou saindo aqui dos pinos do operacional. É claro que para alguns operacionais que são CMOS, né, que são tecnologias CMOS, a corrente DC é praticamente nula. Realmente não entra nem sai corrente do amplificador operacional do ponto de vista DC. Do ponto de vista AC, você aí pode ter a presença de corrente entrando ou saindo do operacional, mesmo nesse caso. Tá? E aqui até tem uma tabela para você preencher, né? Para você determinar aqui fazer a leitura das tensões e indiretamente das correntes, né? Tanto para o 741 como para o 324, que nós vamos usar no lugar do 3140. Tudo bem? Vamos para a próxima aí. Ajuste da tensão de offset. Essa atividade não é exatamente para você medir quando a gente faz isso no laboratório, mas para você ver que pode ajustar essa tensão de offset. E o que vem a ser, pessoal? A tensão de offset. Imagina esse circuito aqui. Você lembra dele? O que é isso aqui? Vamos pegar uma fontezinha de tensão aqui, DC, tá? E pendurá-la aqui na entrada desse circuito. Não de 5 volts, né? Vamos botar um valor aí bem pequenininho. Qual o valor? Por exemplo, 1 milivolt. 1 milivolt, tá? Se você colocasse uma tensão de 1 milivolt aqui nesse circuito, qual que é o ganho mais ou menos desse circuito aqui? Essa aqui é a configuração não inversora, né? O amplificador não inversor. Então o ganho é o R3 aqui dividido por R1, isso aí mais 1. Daria um ganho de 101, aproximadamente 100. Então essa tensão aqui, quando eu simulasse, iria dar aqui aproximadamente 100 milivolts. Será que vai dar? Vamos fazer um teste aqui. 110 milivolts, correto. Era isso daí que a gente esperava, não é? Eu botei uma tensão de 1 milivolt, saiu aqui 110 milivolts. Tudo bem? Vamos parar aqui. E aí eu te pergunto, se você colocar aqui 0, ligado à entrada não inversora, ligada no terra, a gente esperaria o quê? Que a saída aqui desse 0, não é isso? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Roda a simulação e você vai ver aí que não dá exatamente 0, né? Dá uma tensãozinha ali, bem pequena, né? Mas que não é exatamente 0. Bom, essa aqui é uma simulação. Então esse aqui é o melhor dos mundos para o 741. Na prática, você pode ter uma montagem dessa com uma tensão de saída ali bem maior. Por quê? Por causa dessa tal tensão de offset. Essa tensão de offset é como se eu tivesse internamente uma bateriazinha aqui, como essa que eu tinha colocado, uma tensão DC, lá dentro do operacional. Tá? E essa tensão ela não tem como ser mensurada diretamente. Então esse circuito aqui seria para que a gente medisse a saída e indiretamente estimasse a tensão de offset de entrada do amplificador operacional. Mas, no caso aqui do 741 virtual,
você já tem uma situação bastante favorável aí, né? E na prática você teria mais do que isso, uma tensão maior do que essa aqui. Só que dependendo da aplicação, você precisa zerar esse offset. E aí a gente usa esses pinos aqui, o pino 1 e o pino 5 do amplificador operacional, de acordo com essa montagem que está indicada aqui. Ó. Vai usar um potenciômetro com seus terminais fixos entre os pinos 1 e 5 e o terminal móvel ligado na alimentação negativa. No laboratório a gente veria que daria para você ajustar essa tensão aqui de offset, zerar esse offset ajustando esse potenciômetro. Aqui, no caso aqui da simulação, esses pinos eu já até testei, você pode até fazer o teste aí, eles parecem não estar modelados. Eles existem aqui porque eles fazem parte da pinagem do 741, mas eles não estão modelados. Então você não vai conseguir mexer em nada aqui no offset do 741, mexendo nesses pinos não. Mas é interessante você simular isso para você ver. Depois troca pelo 324 e verifica qual é essa tensão aqui. Você vai ver se é maior ou se é menor. E o 324 tem uma característica, ele não tem possibilidade de ajuste da tensão de offset. Não é como o 741 que tem essa possibilidade. Então o 324 você não tem como mexer, tá? Mas eu sugiro que você faça essa simulação. Em seguida, nós vamos aqui para a saturação da saída. Você vai montar esse circuito aqui da figura 4 lá do nosso roteiro, que vai servir para várias outras medidas também, tá? Onde você vai ligar uma fonte senoidal na entrada. Esse circuito aqui, qual é o ganho dele? Batendo o olho aí você já consegue dizer qual é o ganho desse circuito? Qual que seria? Seria o R2 pelo R1 aqui, né? Menos isso, na verdade. Então, menos R2 sobre R1, menos 10. É um amplificador inversor, por isso que o ganho é negativo, porque você tem inversão de fase do sinal de entrada para o sinal de saída, né? Esse circuito ele vai servir para outras montagens nossas aqui também. E ele está aqui. Nesse caso aqui, eu estou usando um amplificador genérico, né? Depois eu vou falar sobre esse genérico aqui. Vou fazer uma simulação. Aqui eu botei um sinal de 1 volt e 1 kHz. E tá ali. Espera aí. Eu quero aqui 10K, né? Quando você vai multiplicar ou dividir alguma coisa por 10, você vem aqui, ó. Já botei aqui 10K. Vamos ali para o osciloscópio. E aí você vai ver aqui que eu tenho que ajustar a escala vertical para poder ver, ó, os sinais, ó. Tá vendo? E tudo bem. Se você pegar o cursor aqui e medir, você vai ver que a amplitude desse sinal na saída é 10 vezes maior do que a amplitude do sinal na entrada. Mas o que acontece se você aumentar um pouquinho esse sinal na entrada? Nós conseguimos fazer isso aqui no Multisim de forma interativa. Então vamos aqui, ó. Vamos aumentar essa tensão aqui para 1,2 volts. Aí na saída aumentou. Aumentar para 1,5. Olha o que aconteceu aí. Por que aconteceu isso? Porque nós estamos trabalhando aqui com um operacional de 5 terminais, alimentado com mais 12 menos 12 volts. Então a saída ela vai ser limitada aí nessas tensões. Mas o que eu estou sugerindo que você faça aí é fazer essa simulação usando o 741 e o 324. Você vai ver que essas tensões aqui vão ser um pouco diferentes. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o cursor, então vamos lá, no cursor
Y, né? E medir qual é essa tensão aqui máxima. Ó, ele está indicando aqui 12 volts, tá vendo? É o que a gente esperava mesmo. Essa negativa aqui, a máxima negativa vai ser menos 12. Quero que você faça essa simulação usando o 741 e usando o 324 e veja quais são essas tensões de saturação. Tem até uma orientação aqui nesse roteiro que acaba sendo um pouco confusa, né? Para você ir aumentando gradualmente a amplitude do gerador de sinais até que a onda senoidal apresente distorções nos picos. Você pode aumentar, não precisa ser tão cuidadoso no aumento não. A saturação, o próprio nome já diz, a saturação não vai ficar maior do que aquilo. Então, vê qual é a tensão de saturação, tá? Superior e inferior. E você vai ver que esses valores nem sempre coincidem com a alimentação positiva e negativa do operacional. Vai depender do dispositivo que você está analisando. Tudo bem? Agora nós vamos para um teste aqui, que é um dos mais enjoadinhos, que é a taxa de inclinação, ou slew rate. O que é o slew rate? É a medida da variação da tensão de saída pelo intervalo de tempo necessário para que o circuito responda a uma entrada em degrau. Você já deve ter ouvido falar da entrada em degrau, né? Se você pegar uma onda quadrada, é como se você estivesse aplicando vários degraus positivos e negativos, né? Então nós vamos usar, para a medida da slew rate, um circuito como esse aqui, porém trocando o sinal para onda quadrada. Aqui na orientação aqui manda você colocar 5 kHz e uma tensão de 2 volts pico a pico, ou seja, uma tensão de 1 volt de pico. Eu até estou com o 324 aqui, mas eu vou trocar. Eu vou botar o 741 e depois você vê o que acontece de diferente com o 324. Coloca eles aqui, coloca ele aqui, né? Faz as ligações. Ok, é o mesmo circuito, só que nós vamos ter que fazer aqui um recurso técnico avançado, para não dizer gambiarra, para a gente gerar uma onda quadrada com 1 volt e menos 1 volt. Eu tentei achar isso aqui nessa biblioteca de fontes, mas não achei, tá vendo? A gente tem aqui um gerador de clock, só que o gerador de clock ele gera uma tensão entre 0 e 1 máximo. Aqui eu quero fazer uma tensão que tem um máximo positivo, um máximo negativo e seja uma onda quadrada. Então o que a gente fez aqui? Uma superposição de fontes. Eu coloquei uma fonte DC aqui com menos 1 volt e uma onda quadrada com 2 volts, que vai oscilar entre 0 e 2. Então, parte do tempo ela vai estar com 2 volts, somada aqui com menos 1 vai dar 1 volt aqui, né? Na outra parte do tempo ela vai estar com 0, somada com menos 1 volt. E aí a gente conseguiu resolver aí essa questão. Nesse caso aí você vai precisar de um pouco de habilidade aí com o osciloscópio virtual aqui. Vamos mandar simular e ver o que acontece. A slew rate ela é um ΔV sobre um ΔT. E nós temos a slew rate de subida, que é quando a tensão de saída muda de um máximo negativo para um máximo positivo, ou de um mínimo para um máximo, né? E temos a slew rate de descida, quando a tensão de saída muda do máximo para o mínimo. O comum é que a gente faça essa leitura da slew rate, tomando aqui de 10% do sinal total até 90%. Então aqui no sinal de saída, nós vamos desprezar 10% do sinal aqui embaixo, 10% aqui em cima, e aí fazer a leitura do ΔV, que a gente já vai ter mais ou menos, porque a gente já sabe qual é a amplitude desse sinal aqui, e vamos fazer a leitura do ΔT. Fazendo uma pela outra, você obtém as slew rates, tanto a de subida como a de descida, que não são necessariamente as mesmas, tá? Nós vamos fazer uma simulação desse circuito.
Vamos lá do começo, pessoal. Vamos tirar aqui cursores. Tirar cursores. Está aqui no alto, né? Primeiro observa o seguinte, que ele está na configuração de amplificador inversor, né? Então, quando você tem uma subida do sinal de entrada, você tem uma descida do sinal de saída. E que o sinal de entrada é uma onda quadrada. A saída tenta acompanhar essa onda quadrada, mas observa que o sinal tem uma inclinação, né? E é essa inclinação que nós vamos ter que medir para obter a slew rate de subida ou de descida do circuito. É claro que aqui nessa região nós vamos ver a slew rate de subida, né? Se eu trocar a inclinação aqui do trigger, eu pego a slew rate de descida. Mas é preciso que você coloque esse sinal aqui numa escala que fique melhor de fazer essa medida, tá vendo? Aqui nesse caso, vamos colocar aqui numa medida única, single, né? E aí vamos habilitar os cursores. Cursor X-axis, né? Você vai tentar dar uma diferença aqui de 1 volt do sinal aqui de saída para esse ponto. Então aqui está com menos 10. Vamos tentar achar um próximo aqui do menos 9. Vai acompanhando ali embaixo, tá vendo? Esse é um pouquinho difícil, mas não precisa ser exatamente menos 9 cravado, não. Aqui em cima, eu vou tentar achar o 9 volts. Também não precisa ser exatamente, tá? Então eu tenho aqui os dois cursores posicionados aí no 10% e 90% da excursão do sinal de saída, tá? Observa aqui, qual que é a diferença de tensão entre esses cursores? Como a gente já pegou aí deliberadamente aí do menos 9 até o 9, né? Na verdade é um pouquinho menos, né? Então você tem que fazer aqui do 8,89 para o menos 8,84, qual é essa diferença de tensão? E a diferença de tempo, que é esse ΔX aqui, né? Que é a diferença no eixo X. Está dando aqui 37,512 microsegundos. Se você fizer esse ΔV aqui por esse ΔT, você vai obter a slew rate de subida. Para você fazer a de descida, nós vamos habilitar aqui o alto de novo, né? E vamos mudar aqui, vamos tentar obter aqui o sinal na saída, tá vendo? Você vai fazer um procedimento similar, tá? Mas eu não vou ficar dando dica aqui dos valores, não. É isso que você tem que medir aqui, a slew rate de subida e de descida. Você pode dar um single aqui nesse caso, eu deixo, para você ficar mais tranquilo para fazer essas medições, né? Vai que a gente fica vendo esse negócio tremelicando ali, dá até um enjoo, né? Bom, pessoal, a slew rate é realmente uma das medidas mais chatinhas, mas dá para fazer, tá? E agora, a última medida, que é a determinação da largura de banda. Bom, nós vamos fazer isso de uma forma um pouco diferente do roteiro que está indicado aqui. Até porque, de acordo com esse roteiro aqui, a gente não consegue fazer essa medição da largura de banda com uma precisão razoável, não. Mas na simulação isso fica mais fácil. Pessoal, aqui eu tenho o circuito. Eu não estou usando 741, eu estou usando um genérico aqui, né? E vou fazer o seguinte, ao invés de eu fazer uma análise interativa, você vai trocar aqui para AC Sweep. O que é o AC Sweep, ou varredura AC? É um tipo de simulação em que o simulador mantém essa amplitude do sinal aqui, CA, na entrada, porém vai variar a frequência. E vai variar de poucos hertz até alguns megahertz, você pode parametrizar isso, tá? Mas ele vai fazer uma varredura na frequência. E aí você vai ter uma resposta em frequência do circuito. Vamos fazer uma varredura AC
você não vai ver aquele sinal sendo atualizado no osciloscópio, não. Dessa vez ele mostra uma simulação única. Tá? E a varredura AC é isso daqui. A frequência de ganho unitário, observa que para as baixas frequências, o ganho do circuito é 10, tá vendo? Porque o ganho desse circuito aqui tem módulo 10. Onde que está indicando que é menos 10? É pela fase. Ó. A fase aqui é 180 graus. Se ela é 180 graus, quer dizer que o ganho é negativo. Né? Mas observa que o ganho ele é igual a 10 até um certo ponto. A partir de uma certa frequência, o ganho começa a cair. Né? E vai ter uma frequência para a qual o ganho do circuito se torna igual a 1, que é essa tal frequência de ganho unitário. Nesse parametrizável aqui, está dando 79 MHz. Mas se você pegar esse circuito aqui e trocar pelo 741, você vai ver que essa frequência de ganho unitário vai ser bem menor. Tá? E então eu quero que você faça essa simulação agora rodando aí o AC Sweep, porque é o jeito correto da gente fazer essa verificação de frequência de ganho unitário. Tá? Frequência de ganho unitário, logicamente, é a frequência para a qual o ganho do amplificador torna-se igual a 1. Isso aí é independente do circuito que você colocou aqui periférico. Tá? Vamos supor que você colocasse aqui um circuito para dar um ganho de 100. Ele iria dar a frequência de ganho unitário nesse ponto também. Você pode até fazer um teste aí. Então, quero que você faça esse teste com o 741 e depois com o 324. Tudo bem? E aí, deixa eu te dar uma dica final aí sobre amplificadores operacionais. Vamos supor que você tem que simular um amplificador operacional que não tem aqui, porque aqui no online você só tem esses dois modelos, o do 741 e do 324. Mas você pode pegar aqui um amplificador de 5 terminais, como esse aqui, e parametrizá-lo totalmente, tá vendo? Aqui você tem a tensão de offset de entrada, corrente de polarização de entrada, aquela que eu pedi para você medir, né? Lá naquela outra prática, né? A corrente de offset de entrada, o ganho em malha aberta, que aqui no caso é 200K, 200 mil, né? A frequência de ganho unitário, que nesse caso aqui é 100 MHz, a slew rate, tá vendo? A slew rate você pode parametrizar, a taxa de rejeição de modo comum, isso aqui vamos deixar para um outro momento, né? E corrente de saída de curto-circuito, resistência de entrada, ou seja, a impedância de entrada aqui nas entradas inversora e não inversora, e resistência de saída. Tudo isso aqui, se você procurar a folha de dados do amplificador operacional, você pode obter esses valores, substituir aqui nesse amplificador genérico de 5 terminais e fazer a simulação. Então, você pensa que você está muito limitado porque ele só tem 2 modelos de amplificador operacional? Só que não, você pode pegar um amplificador genérico e parametrizá-lo para ele ficar de acordo com aquele amplificador que você quer testar. E uma última palavra aí, né? Que tanto o 741 como o 324 são projetos mais antigos. Aliás, o 741 é um dos amplificadores operacionais mais antigos, né? E ainda é vendido, está em atividade aí, mas é um projeto antigo. Então, se você for fazer uma aplicação com um amplificador operacional, você já tem outras opções. Até esse 3140 que está lá na prática, é uma opção para substituir o 741, inclusive porque ele é compatível pino a pino, né? Mas ele tem características um pouco diferentes. Algumas coisas são, entre aspas, melhores, não gosto de usar o termo melhor e pior, né? Mas algumas coisas são melhores, outras piores, mas enfim, você pode, na maioria dos casos, substituir o 741 por um 3140 ou por alguns outros amplificadores operacionais com um projeto mais recente. Né? E você tem que ver a questão de custo também, porque tem amplificadores operacionais de poucos reais, né? R$1, R$2 aí, e você tem amplificadores de R$100 ou até mais,
Isso vai depender da aplicação, né, que você está destinando àquele dispositivo. Tudo bem? Então nós deixamos aí para você elaborar os vídeos sobre essas práticas, sempre comparando o 741 com o 324 e obtendo aí essas respostas. Nós ficamos por aqui, te agradeço a sua atenção.